observo como um servo de Deus que nós não devemos nos calar diante de algumas injustiças que acontecem dentro do nosso estado, principalmente dentro do nosso município. O que esse prefeito tem feito é uma coisa devastadora da vida humana. É lamentável. Lamentável não simplesmente ele decretar o lockdown, ou na verdade o período que ele decretou e que ele determinou aí de fechamento das 10 da noite às 5 da manhã. Não é isso. Mas é a má gestão pública aquilo que ele fez. E como um servo de Deus, como um pastor, eu me sinto na obrigação de delatar, de denunciar a canalice de uma autoridade que foi constituída para fazer o que é bem e tem agido de forma extremamente leviana, achando que as pessoas, que o mundo, que as coisas à sua volta são resultados das suas próprias elucubrações e dos desejos mais ambiciosos do seu próprio umbigo. Lamentavelmente, quando não se conhece a Escritura Sagrada, se toma posturas assim. Eu sei, e não estou nem aí para aqueles que se dizem cristãos e vão criticar um vídeo falando mal das autoridades. Porque o Dietrich Bonhoeffer, nascido em 1906, ele fez parte de um pacto chamado Pacto de Abwehr, que foi uma tentativa de destruir o poder de Hitler em 1945. O problema é que ele foi preso e semanas antes de Hitler morrer, mataram Dietrich Bonhoeffer, que foi um dos grandes pastores do começo do século XX lá na Europa, especificamente na Alemanha, onde ele deixou de morar nos Estados Unidos para, de certa forma, denunciar as atrocidades que estavam acontecendo na Alemanha nazista por parte de Hitler e de todos os seus generais e da maioria dos seus exércitos. O que nós temos visto hoje aqui na população cuiabana é verdadeiramente uma vergonha, uma pilantragem da parte desse prefeito. As Escrituras nos ensinam que importa nos obedecer a Deus do que a homens. As Escrituras nos dizem que Elias era perturbador não de Israel, mas de Acabe e daquela corja de bandido que financiava o pecado dentro das estruturas políticas de Israel. É lamentável. Eu li a matéria que o Mauro Mendes, inclusive, falou a respeito da PGE, que foi colocada como alguém para denunciar os atos de atrocidade cometidos por esse prefeito Emanuel Pinheiro, que decretou recentemente um estado de calamidade, né, já decretado pela União, mas que de certa forma usou disso para lacrar o estado durante muitos meses, na verdade a nossa capital, Cuiabá, e agora novamente lacrando o povo das 10 da noite às 5 da manhã, devido ao alastramento que aconteceu, o esparramamento que aconteceu do Covid-19 aqui na nossa capital, aqui na nossa cidade maravilhosa de Cuiabá. É verdade que ele tem que ter esse tipo de preocupação. Agora, vergonha na cara o prefeito tinha que ter e temor a Deus, porque esse texto que eu li de Miqueias 2:1 diz: ai daqueles que à noite maquinam o mal e que ao maquinar o mal, durante o dia põem em prática para oprimir o povo. 41,4 milhões de reais vindo do governo federal para aparelhamento dos hospitais municipais da nossa região, para que não tivesse esse colapso pelo qual nós estamos passando. Ele desviou, ninguém sabe para onde foi. Nós tivemos, por parte de alguns vereadores, a tentativa de impor uma fiscalização mais rígida, mas ele não permitiu, comprando com a perspectiva de que a Covid-19, sabe o que tem feito? Tem impedido as pessoas de fazerem as licitações. O texto lá é muito claro a respeito disso, e eu lamento que muitas vezes a igreja evangélica tenha se calado diante de canalhas que têm assumido o poder de uma forma tão monstruosa como essa na nossa sociedade. A PGE está investigando, descobriu que foi desviado 41,4 milhões de reais, que era para aparelhar UTIs, que era para dar condições para os médicos, salários que estão atrasados, não tem luva. Realmente, como é que se combate o Covid-19 numa situação como essa? Simplesmente fazer um decreto e lacrar tudo é mais fácil do que propiciar, sabe o quê? A condição do indivíduo viver quando ele pega a Covid-19. Ele precisa do respirador, ele precisa dos monitores, ele precisa que o médico trate ele com luva, até mesmo para precaução do próprio médico. Agora, o que não se pode é colocar a culpa tudo do governo federal, porque a PGE, ela percebeu, descobriu que o dinheiro veio. Agora, sabe onde o dinheiro está?
nas rotatórias, o dinheiro está em fazer praça, o dinheiro está em deixar as coisas bonitas dentro da nossa sociedade, o dinheiro está em simplesmente dar cesta básica para as pessoas que têm necessidade, mas não pela dignidade da vida. Eu não tenho medo de Emanuel, não tenho medo de ninguém. Eu temo a Deus e tenho compromisso com Ele, porque o que está se passando aqui hoje é uma vergonha, não simplesmente pelo toque de recolher, não é isso que eu estou dizendo, mas é a disfarçatez, a falta de vergonha, de pudor, de não municiar a rede municipal para que ela consiga, de certa forma, dar comodidade àqueles que estão passando por dificuldades. O nosso governador Mauro Mendes, ele disse que daqui para mais dias vão ter 40 UTIs novas. Agora, aquilo que era obrigação desse Emanuel Pinheiro, prefeito da cidade, ele não fez. Roubou o dinheiro ou sumiu com esse dinheiro. A quantia vultuosa de mais de 41 milhões de reais. A PGE citou que a Justiça do Trabalho chegou a conceder decisão judicial na qual obrigava a Prefeitura de Cuiabá a disponibilizar os materiais básicos aos profissionais da saúde. Ele não investiu nada. Nada. Nada foi investido pela vida humana. A coisa mais preciosa, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, ele deve ser cuidado na sua mais alta preciosidade. E eu lamento como isso. Eu não estou aqui. Quer fechar minha igreja? Vai lá fechar. Eu não tenho preocupação com essas coisas. Mas e sim denunciar um pecado político miserável, corrupto, que tem matado, que tem destruído, que tem desgraçado famílias de forma geral, que tem trazido luto, tristeza para a nossa Cuiabá. Eu sou cidadão mato-grossense, eu sou cidadão cuiabano, eu amo essa terra. Nós temos que pôr um basta nesse tipo de coisa, temos que ter uma palavra profética contra isso, anunciando o evangelho da graça, chamando homens como estes de corruptos, porque foi isso que Isaías fez, foi isso que Miqueias fez. E nós precisamos de nos ombrear com a Escritura Sagrada. Se nós entrarmos no município, na prestação de contas, nós veremos isso lá de forma muito clara. Portanto, o meu discurso não é político, mas é algo que me indignou e tem me indignado durante essa semana. Quando eu fico lendo essas coisas, me trazem tristeza em ver um indivíduo se aparelhando do poder público. Para quê? Para que pessoas morram e depois se alastre, se alarme uma situação como tem sido decorrente aqui na nossa Cuiabá. Que absurdo é esse? Portanto, nós temos que denunciar essas coisas. Não existe. Na representação, a PGE, sabe o que ela pede? Ela pede que ações imediatas sejam tomadas pelo Ministério Público Federal. Para quê? Para que a Prefeitura comprove efetivamente a existência dos leitos. Além disso, pede também a PGE ao Ministério Público Federal que os municípios e o município de Cuiabá apresente os argumentos técnicos que justifiquem a extinção de 40 leitos de UTI. Ele extinguiu 40 leitos de UTI. Ora, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com a gente? E nós, como povo de Deus, às vezes letárgicos, vendo todas as coisas acontecerem, e não tomamos uma postura de denunciar o pecado que tem sido alastrante na vida da nossa nação. Sinceramente, meus irmãos, isso aí me deixou extremamente entristecido com um homem que foi colocado lá como uma das maiores representações da necessidade de um representante na política, para representar a gente e dar condições de vida e uma condição melhor como um político trabalhando em prol e em benefício do povo. Uma quantia vultuosa como essa que se perdeu, e está certo o governador questionar isso. E o governador disse que para que não houvesse prejuízos à população, ele iria ampliar mais 30 leitos no Hospital Metropolitano em Várzea Grande, sendo que já inaugurou 278, sendo que 40 desses 278 eram UTIs. Então nós vemos um estado, na verdade nós vemos um município se colapsar por conta do quê? De má gestão pública? Não, de corrupção, de gente que é bandidos, que não prezam pela vida humana. Isso realmente é algo que destroça o nosso coração e nós não devemos nos calar.
Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está nas suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se cobiçam casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto o mal contra eles. O nosso Deus vê todas as coisas. O nosso Deus sabe de todas as coisas. O que eu peço para você, presbiteriano, o que eu peço para você, presbiteriano da Igreja Betânia, é que aprenda a denunciar o pecado que muitas vezes tem subjugado as nossas entranhas, as nossas portas, as pessoas que estão à nossa volta. Eu peço a você que ore pelos seus representantes, é verdade, claro que sim, que ore pelos seus políticos, nós fazemos isso sempre, mas o que nós não podemos fazer, meus irmãos, é ver essas coisas acontecendo, o nosso povo morrendo, e as pessoas virem com saídas que são imorais, que são desumanas. Este homem fechou isto aqui numa época que talvez não era para ter feito isso. Eu não sou especialista para dizer a respeito dessas coisas, mas está aí comprovado. E hoje nós estamos desmuniciados para enfrentar esta situação por conta de ações políticas, de uma gestão má, porque nem luvas muitas vezes os nossos médicos têm para poder conseguir, de certa forma, trabalhar melhor. Então, que Deus tenha misericórdia de nós.